Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vou falar sobre as 7 lições que irão abençoar a sua vida. 7 lições que irão abençoar não significa que se você cumprir essas lições você vai ganhar o carro do ano, você vai ganhar um emprego novo, você vai ter estabilidade financeira, sua família vai ser transformada. Nada a ver, porque bênção não tem nada a ver com coisas boas que acontecem na nossa vida, né? Porque tem gente que é muito abençoada, que a gente queria ser abençoado que nem aquela pessoa, mas aquela pessoa, ela não tem carro do ano, não tem o emprego do ano, não ganha tanto assim, não tem às vezes uma estabilidade financeira, a família dela é uma guerra, mas essa pessoa continua abençoada. Abençoada. Por quê? Porque essa pessoa segue lições, segue mandamentos que transformam a vida dela em uma vida harmônica, uma vida em paz. Traz paz para a vida dela. Entende? Então se você quer ter paz, quer ter uma vida abençoada, quer ser transformado, siga esses passos. Vamos lá, já vou começar falando. Primeiro passo: saber esperar o momento de Deus. Em 1 Samuel, antes de Reis, tá escrito assim: 1 Samuel 13, do 6 ao 13. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo estava apertado, esconderam-se pelas cavernas, e pelos buracos, e pelos penhascos, e pelos túmulos, e pelas cisternas. Também alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade. E o povo que permaneceu com Saul, estando este ainda em Gilgal, se encheu de temor. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: Trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. E Saul chegou e saiu ao encontro para o saudar. E Samuel perguntou: Que fizeste? Respondeu Saul: Vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinha nos dias aprazados, e que os filisteus já tinham se juntado em Miquimás, eu disse comigo: Agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. E forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Ou seja, o que ele está falando aqui? Pela pressão que foi feita naquele momento, ele se apressou, ele queria ir para a batalha. E então ele mesmo pegou e fez a oferta. Ele mesmo ofereceu. Só que não adianta nada ele oferecer aquele sacrifício, aquela oferta, se ele não tivesse obedecido. E foi o que ele não fez. Ele não obedeceu. Então disse Samuel a Saul: Procedestes neciamente em não guardar um mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Vitalício seria o reinado de Saul. Mas Saul não obedeceu, não esperou o momento de Deus. Não esperou a hora de Deus. Porque às vezes é nessa hora, quando a gente está se sentindo pressionado, que Deus vai agir. Às vezes, Samuel estava esperando a ordem de Deus para ele. E aí, quando Saul começou a se sentir pressionado, Deus mandou Samuel para ir para lá. Então, é nesse momento, na maioria das vezes, quando a gente está se sentindo pressionado pela ocasião, que a gente quer entregar algo, quer fazer algo bom,
que Deus age. Que por mais que seja difícil, um momento difícil, é aí que Deus age. Não quando tá tudo em paz. Mas Saul queria tudo no tempo dele. Ele queria que Samuel viesse no tempo dele. E que se não viesse, ele mesmo ia oferecer. E ele fez isso. Por isso ele perdeu o reino dele, o reinado dele. O reino dele não subsistiu, como está escrito no versículo 14. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Tá vendo? Esse é o primeiro passo. Espera o momento de Deus. Eu sei que é difícil. Espera. Coloca Deus como primeiro. Deus, ele vai resolver o seu problema. Mas basta que você espere por ele. Não o contrário. Segundo ensinamento, segunda lição. Não deixe as conquistas subir a sua cabeça. O nosso poder humano corrompe, mas o de Deus nos levanta. Mas o de Deus nos levanta. 1 Samuel 15:17. Uma página adiante. Duas páginas adiante. 15:17. Respondeu Saul: de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois. E dos bois para os sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera, e te declarei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul: fala. Prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho, e disse: vai e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Pois não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que eras mal aos olhos do Senhor? Aqui Samuel tá questionando Saul, porque um dia quando o próprio Deus mandou, Samuel ungir a Saul, Saul ainda era humilde. Quando ele foi ungido, ele se tornou humilde a Deus. Ele obedecia a Deus. Ele não se vangloriava, mas vangloriava o nome de Deus. Mas, a partir do momento que ele recebeu a coroa, ele se sentiu poderoso e ele perdeu toda a humildade. E deixou de agradar ao Senhor, mas de agradar ao próprio coração. Às vezes, a sabedoria humana nos corrompe. E é isso que a gente tem que tomar cuidado. A sabedoria humana, ela é falha, é nécia, porque todo ser humano comete erro, todo ser humano comete falha. Então, quando, por exemplo, o ser humano diz olho por olho, dente por dente, já tá errado, porque se o outro errar, e se você errar, e quando for você que errar, você vai querer que o outro pague do mesmo jeito que você fez? Não é bom uma coisa dessa. Então você não deve agir como você não quer que as pessoas ajam com você. Seja humilde, sempre. Coloque Deus como sua principal sabedoria. Se você ler ainda, Não, tá certo. É isso mesmo. Saul, ele foi humilde no dia que ele foi ungido, escolhido por Deus. Mas a partir do momento que ele olhou para si mesmo e se sentiu grandioso e quis aquela coroa, ele viu o poder da coroa destruir a própria vida dele e o próprio reinado dele para toda a eternidade. Terceiro, não tenha medo de perder.
Salmos 23:13. Não, Salmos 23:4. Lá mais pra frente. Ainda que eu ande pela vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Enquanto Saul teve medo e ele queria a própria bênção, né? Ele queria a sua própria vanglória. Davi, em tudo que ele fazia, ele andava crendo que Deus estava guiando ele. Tudo o que ele fazia para Deus. Ele não fazia para si mesmo. Enquanto Saul queria sua glória, Davi ele procurou glorificar a Deus, andar conforme Deus queria que ele andasse. Obediência. Enquanto Saul ele foi desfiel a Deus, preferiu o sacrifício, Davi preferiu a obediência. Por isso Davi conheceu a Deus, chegou ao reino de Deus, mas Saul foi jogado ao reino das trevas. Pessoal, não vou deixar o vídeo ficar muito longo, então eu vou deixar as 4 últimas lições para amanhã, tá? Deixar as 4 últimas lições para amanhã. É isso aí. Deus abençoe grandemente, gente. Até a próxima. Deus abençoe grandemente. Se você não segue ainda, siga. Se você achou que essa palavra vale para alguém que você conhece, passe adiante. Deus abençoe grandemente. Até mais tarde.